Vamos iniciar a nossa atividade da noite, né? Agradecendo a Jesus por este momento que Ele nos traz, de podermos fazer mais um estudo, começar a entender um pouco mais sobre as leis da vida, tudo que Jesus nos deixou de ensinamentos, para que a gente possa cursar o nosso caminho reto e certo, né? Vamos agradecer também, em todo o nosso carinho, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante e a sua equipe maravilhosa está sempre junto de nós, nos confortando, trazendo a cura para nossas enfermidades e trazendo também a felicidade em nossos corações. E a realização, né, de podermos participar desta comunidade maravilhosa que é a Dr. Bezerra de Menezes, né? Comunidade que entrelaçada entre o amor, a luz que Jesus tem disponibilizado a todos nós. Muito bem, que assim seja, né? Que nossos estudos sejam estudos bem aproveitados. Vamos então dar sequência e o Davidson fará a leitura para nós hoje. Davidson. Exatamente. Então vamos lá. Nós estamos no Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 6, itens 3 e 4. Então está lá. O título: Consolador Prometido. Se me amais, guardar os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque ou não vê, e absolutamente ou não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo o que vos tenho dito. Isso está em João 14:15 a 17:26. Jesus promete outro Consolador. Item 4. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha a vir mais tarde e ensinar todas as coisas, desculpa, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido, geralmente é isso mesmo, foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois quem serão consolados? Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos,
apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade. Vou repetir. E como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse lhe auxilia o adiantamento e o aceita, sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro. Eu vou repetir porque é importante. Olha, o Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro. Um segundinho aqui, que tem uma pessoa entrando, um minutinho. Tá, eu vou aceitar. Ok? Voltando. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. E a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, mudanças terrenas, sobe-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. O Cristo Consolador. Assim, aí o subtítulo, Cristo Consolador. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Vou repetir. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela esperança. Eu passo agora a palavra para o nosso amigo Dankmar, que dará as devidas explicações. Dankmar, você tem a palavra. Muito bem. Falando exatamente sobre o Consolador prometido, que nada mais é que o Espírito da Verdade, né? E muito claro esse ensinamento, né, sobre essa dissertação sobre o Espírito da Verdade. E o finalzinho deixa muito claro, né? Deixa muito claro que os princípios da lei de Deus é a consolação pela fé e pela esperança, né? É o que nós temos que ter em nossa caminhada, né? Fé e esperança, né? E uma das coisas que também ele enumera aqui no nosso ensinamento é que, através da resignação, da paciência, né, a coragem de caminhar e ir até o fim, sem se abater, não é? E essas orientações, né, que nos traz o Espírito da Verdade, é uma força divina prometida por Jesus. Jesus fez esta promessa, né, para que guiar a humanidade, para nos orientar sobre as leis morais, as leis divinas, né? E isso é a confirmação dos frutos, né? Do amor, da caridade, a busca constante. Olha bem, busca constante pelo autoconhecimento. Nós temos obrigação de ter esta responsabilidade de autoconhecer. Ele diz, inclusive, no nosso texto, nós temos que saber o porquê de que estamos aqui, né? O porquê da nossa passagem nessa vida terrena. Qual a finalidade, né? Então, isto tudo é os exemplos práticos da atuação e confirmação detalhada da visão cristã e visão espírita, conjunto, né? Os mesmos ensinamentos nós temos aí, né? Então, nós precisamos estar sempre muito
focados, né, na fé cristã, na doutrina espírita, para que a gente estabeleça essa conexão divina de sabedoria e de iluminação espiritual, né? Porque é assim que nós trilhamos o nosso caminho, né? Na visão, por exemplo, um pequeno parênteses, né? Na visão do cristianismo, né? Que no Evangelho de João, né? Jesus promete enviar o Consolador. Está lá nesse Evangelho de João, promete enviar o Consolador, que nada mais é, ou Espírito da Verdade, para guiar os seus discípulos, para nos guiar, né? Após a sua partida. Então, isto nos mostra que essa teologia cristã é um entendido de como o próprio Espírito do Santo de Deus, e é o verdadeiro Espírito da Verdade. Acredita-se muito isso. O Espírito da Verdade nada mais é que nosso Santo Deus, nosso Jesus, querido Mestre, né? Então, essa missão que se fala por si mesmo, né, de nos trazer este conhecimento, de trazer de testemunhar os ensinamentos de Jesus, iluminando a nossa mente, ajudando o nosso discernimento e conduz nós, como fiéis, à plena verdade da vida, pelo entendimento, pelo autoconhecimento que nós exercemos, né? Por exemplo, saber de onde viemos, por que viemos e aonde precisamos chegar, né? Precisamos ter este entendimento da nossa caminhada para que a gente se eleve e seja realizado e feliz, né? Então, existem algumas reflexões de exemplos da presença do Espírito da Verdade, né? E a sua atuação é percebida pelos ensinamentos divinos que nós aplicamos no nosso dia a dia. Por exemplo, ações solidárias, né? Amparar os necessitados, perdoar as ofensas. Nós falamos isso toda vez que nós fazemos a oração do Pai Nosso. Perdoa nossas ofensas, né? Pedimos isso, né? Promover a justiça. Temos que ser justos na nossa caminhada. E aquele ponto importantíssimo, sem esperar qualquer reconhecimento, né? E a nossa responsabilidade, a busca pelo conhecimento, incentivando-se ao nosso estudo, à nossa instrução, ao nosso discernimento, né? De não deixar levar o fanatismo por ensinamentos de ódio. Às vezes, esse sentimento de ódio pode até querer nos dominar. Nós temos que estar atentos para que isso não aconteça e não ocorra, não é? Então, a nossa voz da consciência, né, tem uma intuição silenciosa. Nos afasta do erro, sempre, né? Porque agir com honestidade, respeito e empatia para com o próximo. Nós precisamos trilhar este caminho desta forma. Nós não temos aquela frase que Jesus nos deixou? Amai-vos uns aos outros como te amei. Amar o próximo como a ti mesmo. Né? Então, são situações que nós temos que estar vivas em nossas consciências e nossas atitudes. Não é? E a confirmação que nós temos do Espírito da Verdade em nosso dia a dia, né? É uma inspiração de uma mensagem que provém, né? E não se baseia em milagres espetaculares. A presença do Espírito da Verdade não é presença de milagres, não é o acontecimento de milagres espetaculares, mas sim, na lógica, a qualidade moral que é transmitida.
a qualidade que nós transmitimos, né? Que nós recebemos esses ensinamentos de quem? Do Espírito da Verdade, né? É Ele que nos traz este caminho, né? Por que não seguir? Por que não adotar em nossos corações este sentimento solidário e de fé, de caridade, de justiça, como já disse aqui, né? Então, o primeiro ensinamento máximo desta lição, né, de hoje é a confirmação máxima do amor incondicional. O amor sem estabelecer situações, condicionamentos, né? O amor sendo doado puro do seu coração, sem estabelecer condição alguma, não é? E inspirar-se por situações verdadeiras, incentivar, incentivar a caridade, fraternidade e que a nossa elevação moral. Este é o caminho para nosso primeiro ensinamento. O nosso segundo ensinamento, né, é ter instruções claras, ter um bom senso, saber avaliar as situações, saber como agir em situações difíceis, né? Porque o Espírito da Verdade combate a ignorância. Ó, combate a ignorância, o orgulho e o egoísmo. Estas são situações que o Espírito da Verdade combate. Ignorância, orgulho e egoísmo. E estimula o nosso raciocínio. Nós temos que exercer esta situação de compreender aquilo que nós temos de agir e atuar, né? Por quê? Temos que exercer aquilo que a gente sempre fala, de autoconhecer, para que a gente possa fazer a coisa certa. E autoconhecendo, você vai conseguir estabelecer um caminho certo, um caminho reto, né? E assim, nós vamos compreender todas as leis divinas através da nossa dedicação, da nossa fé, né? E esse discernimento que nós temos que exercer, né? Na condição, na codificação espírita, Allan Kardec estabelece um critério máximo de confirmação. Olham bem esta frase, né? Julgam-se os espíritos pela linguagem que usam. Julgam-se os espíritos pela linguagem que usam, né? Então, tudo o que for contrário à razão, olha bem, tudo que for contrário à razão, né, será lógica e é a caridade. Não emana do Espírito da Verdade, emana de nós, né? Nós que praticamos a caridade. Nós que temos que exercer a caridade, que é um ensinamento maior do Espírito da Verdade, né? Este é o grande ensinamento que ele nos traz para que a gente possa trilhar os nossos caminhos com realizações maravilhosas em nosso favor, o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução espiritual, né? É através destes ensinamentos. Então, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos é o segundo. Espírito da Verdade, quem disse estas palavras. Amai-vos e instruí-vos, né? Então, essa é a grande responsabilidade nossa perante as orientações que o Espírito da Verdade, o Consolador, nos traz pelas palavras de carinho, de amor, né? Que são o conforto espiritual. Muito bem. Isto, então, é o que deu para falar sobre nosso Espírito da Verdade, mas o Davidson tem mais alguma coisa no assunto. Davidson, por favor. Para o espiritismo kardecista, nosso espiritismo,
O Consolador prometido foi prometido e foi cumprido. Não é uma pessoa, um espírito individual isolado, mas sim a própria doutrina espírita, que é o quê? A doutrina espírita, detalhe, não só a própria doutrina, mas um conjunto de espíritos superiores que a revelaram. Allan Kardec foi devidamente preparado lá por Pestalozzi, na escola suíça, portanto, uma metodologia de educação fora do comum. Eu não sei porque o mundo não adota, mas enfim. E ele foi fazendo perguntas, acompanhando tudo, perguntas extremamente inteligentes. E ali, os espíritos, esse conjunto de espíritos elevados, superiores, montaram praticamente o que nós chamamos hoje de doutrina espírita. Doutrina significa o quê? Religião, filosofia e ciências juntas. Diferentemente, olha, de algumas religiões, que são só religiões. Diferentemente de filosofia, que são só filosofias. Portanto, é completa. A importância que foi dada ao cumprimento do tempo necessário. Jesus não podia revelar tudo devido à imaturidade espiritual da humanidade na época. E até hoje tem gente que questiona. Basta ver meu caso, tá? O meu caso, meu avô, eu vou contar meu caso que vale a pena. O meu avô, Gabino de Luque. Mas na hora de digital, o pessoal colocou de Lucas, mas é de espaço Luque. Mas meu avô já era espírita, ele trouxe da Espanha o espiritismo para cá. Ele veio com ele, desculpa, não que ele trouxe, ele veio com ele. Debatia com o padre Luísa, lá da Igreja Santa Teresinha, enfim, ele debatia muito. Então, meu avô era, minha mãe era, e eu diria que eu tinha ali uma porcentagem aceitando, mas questionando bastante. Eu vou contar a história porque é interessante. Até que com 29 anos, fui fazer um curso nos Estados Unidos. Lá, 2 pessoas que eu conheci, não vamos entrar em detalhes, que o tempo é escasso, não fiz nada por merecer, porque nada, uma senhora e uma moça estudiosa, que eu conheci ali numa reunião, ela foi me levar para o aeroporto e essa senhora também. Bom, ambos choraram na minha partida. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu me lembro como se fosse hoje, choraram. Eu fiquei lá 30 dias. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu não fiz nada por merecer, ficava em estudo, cedo, à tarde, à noite saía com alguns amigos que moravam lá de Bauru. Foi devido a uma escola de inglês aqui de Bauru, que levavam o pessoal para lá, tinha toda uma jogada. Eu falei, caramba. Quando eu chego aqui, comecei a frequentar bem sutilmente, não intensamente, ia ali com a minha mãe, no Paiva e tal. Do Paiva, aqui em Bauru, para quem não é de Bauru, é uma instituição que cuidava das crianças abandonadas e hospital psiquiátrico, enfim, isso há muito tempo atrás, tá? Eu tinha 29 anos, então faz muito tempo. E de repente, o mentor espiritual vira e fala, filho, fala para mim. É importante eu repetir essa história, já contei algumas vezes. Filho, você estranhou. Estavam a minha mãe e minha irmã participando, meu irmão também estava nesta reunião. Ele fala, filho, você estranhou 2. Primeiro, ele falou, você foi para o estrangeiro, né, filho? Eu fui. O mentor espiritual, não sei se vocês me entendem, uma médium recebendo esse espírito elevado. Ele falou, olha, e você estranhou, esse mentor espiritual, você estranhou 2 pessoas chorarem na sua partida. Você sabe por quê? Eu falei, não sei. Parentes de vidas anteriores. Eu falei, pô, aquilo uma baita de uma evidência. Como eu era um grande questionador, ele ainda complementou. Falou, olha, filho, amanhã dá atenção ao senhor de telhado branco. Foi exatamente o jeito que ele falou, telhado branco. Eu falei, cabelo branco? Exatamente, cabelo branco. Dá atenção. Eu falei, mas o que eu vou falar para ele? Na hora você vai saber. Batata. Para quem é de Bauru, não era o Confiança Max, tá? Era eu nem me lembro se era Eletro ou SES, enfim. Estou lá conversando com o gerente na porta, que eu conhecia. De repente chega uma pessoa com cabelo branco. Esse gerente é chamado para ir no depósito e sobe esse senhor de cabelo branco que veio para conversar com ele, com o gerente. E, os irmãos me orientam. É ele, intuitivamente, inspiradamente, ou melhor, porque veio de fora, né?
Eu viro para ele e falei, está tudo bem com o senhor? Ele falou, olha, mais ou menos, Círio. Eu falei, por quê? A minha esposa morreu uma semana atrás. Eu me lembro que eu coloquei a mão no ombro dele e fomos caminhando para fora, porque nós estávamos bem na porta de entrada, bem na esquina, para quem é de Bauru, da rua Gustavo Maciel, com a rua Laércio, não sei, ali, Laércio Bastos, se eu não me engano, aquela ruazinha aqui, onde hoje é o Max ali, enfim, vocês vão se localizar quem é de Bauru. E só sei que ele sorriu. Falei, em face disto, eu era um questionador do século, ali era século XX ainda, século XX, era. Você imagina, tem até hoje gente questionando, né? Então, olha bem, Jesus poderia revelar tudo naquele momento, você acha que, portanto, é algo que dá uma conversa danada. Olha, o Espiritismo, ele surge num momento interessante em que a ciência e a razão, permite entender as leis divinas. Olha aqui, momento muito bem planejado. Nós estamos mexendo com sabedorias divinas. E aí me faz lembrar das duas asas. Olha, nós temos que evoluir no intelectual, no moral, como se fosse uma ave, e o intelectual vai trazendo o discernimento, a racionalidade, para a gente discernir o que é do bem, o que é do mal, e praticar, lógico. Portanto, o ideal é que essas duas asas batem simultaneamente, numa sincronicidade, para a gente seguir no caminho a verdade e a vida de Jesus. Mas, geralmente, ocorre o seguinte, a gente tem uma tendência de buscar mais o intelecto, né, na teoria, e pouca prática no moral. O moral que conta é a prática, né? E a gente acaba tendo a teoria moral, e aí a ave sai do caminho e surge aquele famoso vazio inexplicável. Aí vão buscar clínicas psicológicas, aquelas coisas todas. Já a relação entre a Igreja Católica e a ciência, ao longo da história, é muito complexa. Envolveu ali profundas disputas de autoridades. Autoridades também, filósofos, autoridade de maneira geral, especialmente durante a Idade Média e Moderna. Para entender um pouquinho por que a Igreja resistia à tentativa de controlar a influência científica que existia, tudo bem? Controlar essa influência científica na religião. É interessante analisar, porque isso amarrou bem, por isso tinha no planejamento de Jesus o kardecismo, essa terceira revelação, vindo no momento exato, porque era um período muito complexo. Primeiro, vamos lá, a Igreja Católica ela se posicionava como a única guardiã legítima da verdade divina. A única, o poder. Se um cientista descobrisse algo que parecia contradizer a interpretação, podemos dizer que estava ali nas escrituras, isso era visto como uma ameaça à infalibilidade da igreja. Olha aqui. E aí tem exemplos, quando o Nicolau Copérnico, e mais tarde Galileu Galilei, estou procurando lembrar a cidade dele ali, mas tudo bem, na Itália, defenderam que a Terra girava em torno do Sol. Aí a igreja viu isso como uma afronta aos trechos bíblicos. Por exemplo, o livro de Josué dizia, estava dito lá, que o Sol parou no céu. Se o Sol parou no céu, dava a impressão, se ele parou, que ele estava em movimento. Portanto, perceberam, não? Então, tanto Copérnico e o Galileu estavam afrontando os ditos da Igreja Católica. Portanto, aceitar a ciência sem o crivo dos padres, dos arcebispos, do Vaticano, significava admitir que a interpretação tradicional da Igreja poderia estar errada. Por aí, com isso, eles estavam perdendo credibilidade e respeito. Olha aí a situação. E aí, durante séculos, essa teologia católica, esteve profundamente ali influenciando, juntamente com a filosofia grega antiga, tá? Eles estavam ali de braços dados, principalmente o pensamento de Aristóteles, que foi o mentor de Platão. Não vou entrar nessa questão, Platão foi o nosso Allan Kardec, mas enfim, mas eu estou falando de Aristóteles. E inclusive assinado por São Tomás de Aquino na época. Olha aí, todo mundo juntinho. E aí o modelo de Aristóteles ditava que a Terra era o centro do universo.
Já pensou a Terra o centro do universo? E que o mundo físico funcionava daquela forma, né? A ciência, como método científico moderno, começou a provar que muitas teorias de Aristóteles estavam erradas. Olha aí a pressão enorme. E para a igreja da época, derrubar a física de Aristóteles parecia abalar a própria estrutura toda da igreja. Aí vem na sequência o contexto ali da reforma protestante de Lutero, no século XVI. Portanto, ali juntou isso no momento em que a Revolução Científica estava batendo forte, a Igreja Católica enfrentava sua maior crise, que era o protestantismo chegando ali, questionando a autoridade do Papa e tudo aquilo que a Igreja, propriedades, aquela coisa toda da Igreja. E para se defender, o que a Igreja fez? Reagiu com a Contra-Reforma e o fortalecimento da Santa Inquisição. E ali, bem rapidamente, o Concílio de Trento determinou rigidamente que ninguém tinha o direito de interpretar a Bíblia. Então, provocou um silêncio absurdo. E qualquer ideia contrária à igreja, o livre pensamento, olha aí, o livre pensamento, a gente sabe como são as ditaduras, portanto, era considerado uma extrema suspeita. Portanto, o monopólio do conhecimento e controle social estava na mão deles. E na época Europa, lá com o feudalismo, né, que, inclusive com escravidão, o conhecimento, ter conhecimento era um sinônimo de poder político e social. As universidades, os mosteiros, eram controlados pela igreja, o que garantia a eles esse monopólio, tanto moral e intelectual, sobre a população. Você vê que eles sempre batem nas faculdades, como hoje batem, tentando destruir a família. Eu acho que ninguém tem dúvida. Em Harvard, eu tenho contato lá, conversei bastante com um rapazinho que estuda em Harvard, é batata. Como aconteceu aqui, está acontecendo no Brasil, aconteceu lá também. Você vê que a igreja pegou na veia, tá? Lá na época. Por favor, era uma outra época. Não estamos julgando, porque possivelmente nós estávamos dentro da igreja na época, em reencarnações anteriores. Por favor, não temos moral para julgar. Nós estamos trazendo a história. E, portanto, a ciência propunha uma nova forma de buscar a verdade, através do experimento, observação e da razão. Independentemente dos dogmas religiosos, da aprovação de um padre, fazia lá um concílio e determinava coisas, não tinha sentido. Portanto, e inclusive ali as condenações aos cientistas, aí tem uma história longa, né? Basta a gente dar uma pesquisadinha na Inquisição que ela fez. Tanto é que os inquisidores, tudo leva a crer, que vêm como judeus, renascem como judeus, reencarnam como judeus na Alemanha, tem toda uma história, a lei da ação e reação. Tudo leva a crer, tem psicografias, mas não vamos assinar embaixo, não. A ciência vai comprovando devagarinho. E, portanto, essa é uma história, e com isso faz a gente compreender plenamente o planejamento de Jesus perante a terceira revelação. E é interessante destacar aqui o João Paulo II, que eu acompanhei, admirava demais o que ele provocou. Nós não temos tempo para falar sobre isso, já estamos em cima, mas ele que, num concílio, ele que trouxe, portanto, a ideia de defender a fé e a razão, não se contradizendo. Ele que pregou a junção, e muito pelo contrário, falou, não se contradizem, mas se completam. Papa João Paulo II, que italiano é Fides et Ratio, eu estou tentando pronunciar, mas não tenho a pronúncia italiana, Fides, que é fé e razão. Bom, portanto, o Espírito da Verdade, aí tem um contraponto, tem um entendimento também, que é uma falange de espíritos evoluídos, e que ditam os ensinamentos, logicamente, que vêm de Deus. Tem uma corrente que defende firmemente isso, sobre a coordenação do próprio Jesus, que é o governador da Terra. Portanto, a crença na reencarnação. Como o tempo está estourando, eu só vou trazer um exemplo aqui muito interessante. Eu tive o privilégio de conversar com o arcebispo Dom Cândido Padim, aqui de Bauru. Eu era muito jovem e trabalhava no jornal, enfim. Mas independente dessa época, eu já conversei numa outra época, por favor.
e ele foi arcebispo em Limeira, no Rio de Janeiro, e ele confidenciou, porque eu perguntei, olha, em relação à reencarnação, e ele me falou, olha, olha a fala dele, está no tomo 1 e no tomo 2 do Vaticano. Só que só cardeais acessam esses tomos, só os cardeais. Inclusive, eu pedi para eu questionei um padre brasileiro que foi lá defender uma tese de São Tomás de Aquino, estava no Vaticano, ali é só cardeal para cima no bom sentido. E aí, só para fechar, tem um mito aí, mas isso confirma que está lá. Mas você pesquisa teólogos com vários interesses, hoje a gente tem que desconfiar de tudo e um pouco mais, desconfiar mesmo, inclusive das nossas palavras. O mito da Imperatriz Teodora é uma lenda que circula aí nos meios religiosos, populares, espiritualistas, afirma que essa imperatriz, esposa do imperador bizantino Justiniano I, ok? Ela teria sido, essa imperatriz, uma prostituta no passado. E ela, tomada pelo orgulho e pelo medo de reencarnar numa classe social baixa, esse é um mito que contam, tá? E os teólogos contradizem isso, portanto, eles não aceitam essa teoria, tá? Os teólogos, tudo bem. Alguns, aí dá, enfim, sempre surgem correntes dos dois lados. E com medo de reencarnar numa classe social baixa, inclusive por ela, tudo leva a crer que ela foi prostituta, ela tinha o receio de renascer como proletariada ou escrava, né, para pagar seus pecados. Era uma outra época. E ela teria ordenado ao marido, o imperador, que proibisse a reencarnação. Isso aconteceu no segundo concílio de Constantinopla. E aí a teoria dos teólogos, isso aconteceu em 553, na cidade de Constantinopla, 553 depois de Cristo. E aí os teólogos dizem, mas ela morreu, não usa o termo desencarnar, ela morreu no ano 548. Mas e daí? Se ela deixou essa teoria junto ao imperador, ele pode ter influenciado depois que ela morreu, inclusive para protegê-la. Tá? Enfim, aqui eu estou trazendo uma teoria em cima de uma teoria, são hipóteses, mas a conversa com Dom Cândido Padim, isso ocorreu, e ele usou inclusive um termo, o mineiro está certo. O mineiro é o Chico Xavier? Sim. Portanto, eu estou trazendo isto porque é em cima da terceira revelação, que é um diferencial enorme. Nós sabemos que essa misericórdia divina de poder reencarnar, apagar todos os males, ingenuidade, porque o mal não existe, são ignorâncias da nossa parte, apagar em vidas anteriores essa oportunidade de poder acertar a nossa caderneta de poupança divina. Portanto, por isso que eu trouxe, para complementar um pouquinho o estudo trazido no início. Então, olha, uma excelente semana, ou melhor, uma extraordinária semana para todos, lembrando que o dia 19 de julho é o dia da caridade. Lembrando que Jesus falou, olha, eu sou o jugo leve, mas tem uma pré-condição, tá? Vocês seguirem o meu caminho, vocês vão ter uma vida mais suavizada. Vai ter que pagar alguma coisa, lógico, mas vai ser mais suave, meu jugo é leve, mas com uma pré-condição. Pratiquem a caridade, uma caridade por dia. Existem várias formas. Ouvir o próximo, que foi aqui o início do nosso estudo, é uma caridade hoje em dia, porque hoje ninguém tem tempo, todo mundo corre, de atividades, todo mundo ansioso. Parem para ouvir o próximo, isso é caridade hoje. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Deus. Vamos então passar a palavra do André, para a mensagem do Dr. Deolindo. André, você tem a palavra. Sim, obrigado. Bem, nós estamos aqui, né, sobre o advento do Espírito Verdade. Numa fase já bem evoluída do mundo. Mas, se pensarmos um pouco em tudo que vem acontecendo, ou já aconteceu, Deus
sempre proporciona com que espíritos compromissados assim estejam em nossos meios, ou orientando-nos do como devemos seguir com as nossas responsabilidades perante o Pai. Tivemos isso lá nos primórdios dos tempos com os profetas. A época bruta, onde conhecimento limitado, seres muito ignorantes, mas da qual sempre dentro da bondade divina tem a necessidade de ter aqueles que possam os instruir para poder, dentro da sua condição, assim buscar ao Pai. Os tempos passam, daí vem-se, vamos dizer assim, a primeira revelação com Moisés, aonde já fala de forma diferente, em tempo diferente, onde o homem, onde o mundo, ou o planeta, da qual habitamos, que é a Terra, já se desenvolveu, já tem uma capacidade de entender um pouco mais do que é Deus. E assim vem essa revelação maravilhosa que traz o pontapé inicial para uma visão diferente, tanto da religião quanto de nosso Pai Celestial, que é Deus. Então veja que a cada tempo vai se completando e vai fazendo com que as coisas se transformem e, que é mais importante, prosperem, progridam dentro desse discernimento das coisas divinas. E até mesmo de começar a olhar para a própria vida como ser reencarnado, onde na época ninguém nem se falava disso, assim se faz necessário. O tempo passa, vem a segunda revelação, que é Jesus. Já num tempo totalmente diferente, mas também dentro das limitações da brutalidade da qual assim o mundo vivia. Difícil aceitar, difícil compreender, mas Jesus já veio com uma responsabilidade muito maior de mostrar a verdade da vida, trazendo as responsabilidades já para cada um, daquilo que tinha que conhecer entre o bem e o mal, o certo e o errado, que é melhor se assim se falar. E também entender de que algo muito maior assim rege este universo. Jesus, seus profetas, como também muitos outros profetas desconhecidos que pregavam em nome de Jesus pelos quatro cantos do planeta. Até que um dia Jesus foi questionado, né, pelos seus próprios profetas, né, mestre, estão falando em vosso nome lá do outro lado do continente. Jesus falou, se estão falando em meu nome, que assim sigam, porque são oportunidades de melhora, do qual assim está sendo dada a toda a população, a todos os espíritos que estão encarnados no decorrer do tempo. E Jesus foi bem claro de que
viria posteriormente dentro de uma necessidade de complementar a tudo isso. E ele falou do Espírito da Verdade, ou do Espírito Verdade. E onde veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, ciência, filosofia, religião, para completar tudo aquilo que foi trazido no decorrer de todo esse tempo. E dentro do nosso tempo, onde a facilidade é muito maior de conhecimento e de informação. Então as coisas vêm com muito mais clareza, trazendo a nós as responsabilidades que assim é necessário. Porque temos nós que ter consciência das responsabilidades pelos nossos atos, temos nós que ter a consciência do que somos, né? Por que aqui estamos, como devemos nos portar, né? E principalmente, né, buscar o progresso constante. Porque a vida é a prova escolhida, durante a qual nossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver. Esse é o ensinamento do Espírito Verdade, que é um enviado de Jesus para poder, assim, trazer a luz a todos os espíritos que estão apregoados a esse planeta e aos planetas que estão interligados ao nosso. Então, muitas coisas estão acontecendo. Então, assim, que a luz de nosso divino e amado Mestre prevaleça sobre o coração, sobre a mente, sobre o lar de todos. E que esses nossos irmãos da espiritualidade assim levem a cada um de vocês este bálsamo, que alimente e fortalece. Que assim seja, né? Que assim seja. Palavras de carinho, de conforto. Vamos pedir também a Jesus, nosso querido Mestre. Abençoe e ilumine a todos os nossos irmãos com os nomes do nosso grupo, aos presentes em nosso encontro, que sejam todos abençoados e iluminados neste momento pelo amor e carinho que Jesus tem por todos nós. Que possamos praticar um pouco mais os ensinamentos que nos trouxeram nesta noite. Esses ensinamentos que Jesus disponibilizou a todos nós. Ensinamentos que nos fortalece, que nos torna discípulos de Jesus, seguindo os seus ensinamentos com amor, fé, justiça e caridade. Que Ele possa conceder a todos os nossos irmãos a cura, o conforto espiritual e que possamos trilhar caminhos de felicidade junto do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, né? E possamos ter este momento maravilhoso por toda a nossa semana. Em gratidão ao momento maravilhoso da noite, nós vamos dirigir a prece de Cáritas. Prece de Cáritas que hoje a Ana fará para nós. Ana, por favor. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor,
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber desta fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E se queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos acompanhou. Gratidão. Jesus, nosso querido Mestre, proporcione a todos nós uma noite reconfortante e que seu amor e a tua luz esteja em nossos lares. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa semana